Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Cachimbo, Rapé e Ciência, Python of Science. Bom, gravando esse vídeo hoje, cara, eu já tem uns 3 dias talvez que eu ando muito cansado, cara. Muito cansado mesmo. Peço desculpas aí quem se acostumou a ver os vídeos diariamente, mas a minha cabeça tá explodindo. Então eu paro pra fumar cachimbo, cara, eu quero ficar quieto. Tentei gravar algumas coisas, mas não. No meio do vídeo eu solto um, não, cara, deixa quieto. E paro de gravar o vídeo. Então é só pra falar isso pra vocês. Algumas épocas talvez vai acontecer isso. Eu vou ficar sem lançar vídeos diariamente, né? Somente quando eu tô com um projeto maior, como eu tô agora. Mas enfim, hoje tô gravando mais cedo do que eu geralmente eu gravo. Já consegui finalizar algumas coisas pela manhã. Falei, bom, minha cabeça tá meio boa ainda. Então eu vou conseguir gravar um vídeo hoje. E justo hoje é quinta-feira, cara, é quinta das cordas, eu acho. Eu acho que talvez os dias que mais pesam a minha cabeça, sem dúvida, é quinta e sexta, né? Porque é o quinta das cordas e de misturas, né? Então, enfim. Eu vou fumar um tabaco aqui, cara, agora. Eu fiz um vídeo esses dias sobre ele, a galera acho que não assistiu muito, que é esse aqui. Mas também é um tabaco que não vai ser vendido, talvez, no Brasil. E se for vendido, não compensa comprar, não, tá? Sinceramente. Não é um trem excepcional, não. Ele tá bem no fim aqui, cara. Tá só o farelo aqui, só o resto dele. Então vou fumar ele num cachinho um pouquinho menor, inclusive, aí, ó. Acabou de acabar. E quando eu fumei esse tabaco pela primeira vez, eu até comentei aqui no vídeo que me lembrou muito o Borborema, os flakes, né? Os flakes medallion que o tabaco tropeiro fazia. E alguns eram com tabacos brasileiros, né? Tabacos de corda, inclusive. Tinha sempre um Red Virginia ali e tal, mas... Ó, acabou a lata aqui. Não tem nada. Mas eram basicamente de corda, né? Red Virginia, corda e tal. E, cara, era um... Como eu posso dizer? Era um híbrido muito interessante, cara. Entre tabaco brasileiro e tabaco internacional. Tem um outro vídeo que eu comentei com vocês, né? Que é essa história de falar, você fumo nacional, eu fumo importado. Isso é muito relativo, né? Porque os nacionais são ruins? Cara, quando você fala nacional, você está se referindo ao Brasil. Quando você fala importado, você está se referindo ao mundo inteiro. Tabacos do mundo inteiro. E tem muitos países que fazem tabaco ruim, cara. Tem muitas marcas grandes que fazem tabaco ruim. Então a gente tem que quebrar esse negócio de nacional contra importado. Por exemplo, agora eu estou morando nos Estados Unidos. Então, o nacional para mim é Cornell and Dill. O Candinho Giovanella é importado, o Gerosa é importado. Tá ligado? Sim, é meio bobo isso. Então, o que a gente tem que parar pra pensar por isso que eu dei ênfase naquele vídeo das cordas. Origem geográfica, né? Tipo, é do sul do Brasil, é do centro-oeste, é de uma região que é mais cerrado, é de uma região que é mais caatinga, é de perto do litoral, é da zona da mata, é uma região de montanha, uma região de planície, entendeu? É uma região com a latitude muito alta, ou seja, que é mais pro sul ou bem pro norte do mundo, né? Latitude baixa seria próximo do Equador, né? Na linha do Equador. Então, Caribe, norte do Brasil, tudo aquilo ali é latitude baixa. E o latitude alta seria você indo bastante para o sul ou indo bastante para o norte. Por exemplo, São Paulo tem uma latitude mais alta do que Goiás. Goiás tem uma latitude mais alta do que o Ceará. Entendeu? Porque vai mais para o sul. Longitude seria a distância do mar, isso também afeta, mas isso aí é um assunto muito controverso em vários aspectos da agrometeorologia, que tem um efeito chamado continentialidade, que é a distância da massa de terra para o mar. Esse efeito é tão doido, cara, que por exemplo, a Inglaterra, né, é uma ilha, vocês sabem disso, né? E a latitude dela é muito mais alta do que Nova York, por exemplo. Supostamente é para ser muito mais frio, nevar muito mais, só que não neva, porque como ela é uma ilha,
Ela está cercada por mar, água salgada tem um coeficiente de acúmulo de temperatura diferente, então mantém uma temperatura mais alta no inverno, então neva menos. A minha cidade mesmo aqui, cara, tem dois lagos gigantes assim, e esses lagos são de água doce e não salgada. Por serem de água doce, o coeficiente de temperatura que ele junta é diferente do mar. Então aqui, por mais que seja uma latitude mais baixa do que a cidade de Nova York, aqui neva muito mais do que a cidade de Nova York. A cidade de Nova York fica na beira do mar. Então, esse efeito é muito, muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo. Esse efeito da continentalidade, ele afeta nas massas de ar, de umidade e tal. Vou fazer só um breve comentário, né? Muita gente está me perguntando, ai, mas você tá aí com furacão e tal, não sei o quê, tudo. Então, eu moro no norte do país, aqui não dá furacão. Mas o furacão ele vai rodando, né? E esse braço de ar que está em volta vai puxando o ar de algum lugar, certo? E esse algum lugar é os extremos, mas que não tão longe. Então, por exemplo, quando teve o Helene, estava fazendo o maior sol, do nada começou a chover, fazer a ventania. Mas não é o furacão de fato, mas é o efeito da massa de ar daqui correndo para o sul. Agora é a mesma coisa, cara. Esfriou demais de 2 dias para cá, porque tava a massa de ar sendo puxada. E também é outono e tal. Então, cara, esses efeitos são muito interessantes. Eles realmente modulam o clima, a latitude do planeta. Né? Para quem não sabe, o mundo é redondo, né? É circular, na verdade, né? É uma esfera. Nossa, eu tenho uma luz aqui, seria... Nossa, que coisa bonitinha. Dá pra fazer um evento, um experimento didático com vocês, para provar que é o efeito da latitude. Ai, vamos ver se isso aqui vai dar certo. Aqui, ó, isso aqui é o Sol, isso aqui é a Terra, né? Não, cara, não tá bom isso aqui. Vou pegar a mão aqui. A luz vai bater aqui no meio, né? Aqui onde está perto do Equador é reto. Nos extremidades ela bate inclinada. Quanto mais extremo por norte ou por sul, mais inclinada ela fica. E é por isso, por exemplo, que os extremos é bem interessante. Quando é em verão, num lugar perto do Equador, a quantidade de radiação não muda tanto. Mas quando é verão numa região de latitude alta, aumenta demais a quantidade de megajoules por metro quadrado. Essa é a unidade de energia. Deixa eu encher meu cachimbo enquanto isso. Deixa eu ver o tabaco aqui. Tabaquinho gostoso. E aí, só vou encaixar assim, nada demais. Empurrar um pouco, encaixar, porque não tem muito tabaco também, dá pra fazer muita firula. E aí se sobrar tabaco eu vou dar uma apertadinha para poder fumar tudo. E aí, cara, e moça, o que acontece? Essa quantidade de luz, ela afeta a quantidade de radiação, né? Consequentemente, o teor do gosto da folha. Então, o tabaco produzido na Bahia, se pegar a mesma semente, plantar na Bahia e plantar no Rio Grande do Sul, vai ter uma composição de folhas diferente, porque ela vai estar exposta a uma radiação de forma diferente. É igual você viajar para uma região muito quente, você vai ficar bronzeado, não é? Porque o seu corpo vai reagir àquela intensidade luminosa. Eu era bem mais escuro, cara. Eu era bem goiano mesmo. Minha pele está bem mais clara hoje em dia. Porque grande parte do ano aqui não tem muita radiação, só no verão. E aí eu pego muita radiação no verão, eu escureço de novo, mas depois já fico branco. Então é muito doido isso, cara, essa dinâmica das coisas. E ela afeta muito a folha, né? A composição química. Porque quanto mais sol, muda várias produções de açúcares, que é o que dá gosto no tabaco. Muda o teor de terpenos, de fenóis, de diferentes ácidos cítricos, málicos. Tem mais outro nome dele agora. Todo esse balanço de coisa vai dar o gosto na folha. Até nicotina muitas vezes, porque a nicotina é uma resposta ao ataque de insetos. Então uma lavoura que tem muito inseto ali dentro, a planta vai reagir produzindo mais nicotina. Também acontece isso, tá? É justamente por isso que essas produções de tabaco do Caribe, o pessoal é muito cuidadoso com doença, com inseto, para poder manter um padrão ali da produção de nicotina. E claro, quando o inseto pica a folha, ele faz uma bolinha. Igual picada de pernilongo, tá ligado? Picada de pernilongo, assim, fica uma bolinha
Então ficam umas bolinhas na folha. Alguns tabacos de corda, quando você abre a folha, você vai ver um monte de bolinha nele, que foi os outros insetos picaram. Então onde está aquelas picadinhas, a planta vai reagir com mais nicotina para repelir o inseto. E ao mesmo tempo aquela região vai perder um pouco de açúcar, isso, porque ele vai ter sugado a seiva dali. É doido isso, né? Então eu quero dizer para vocês, a posição geográfica de um tabaco pode ser a mesma semente. Se eu pegar uma semente de arapiraca e plantar no Rio Grande do Sul, não vai ser o mesmo produto final, que vai mudar o efeito da continentalidade, distância do mar, vai mudar o efeito da latitude e até a altitude. Se você botar numa região diferente, regiões mais altas, a pressão atmosférica é mais baixa. Pela pressão atmosférica ser mais baixa, a densidade do ar é mais baixa, então a temperatura fica mais baixa. É uma coisa meio complexa de explicar, é uma coisa de pressão atmosférica mesmo. Então, por isso que regiões, sei lá, vamos pegar por exemplo a montanha do Kalahari na África. A latitude do Kalahari é mais ou menos a latitude, sei lá, do Pará, da Tocantins, só que lá tem neve, porque é muito alto, então lá no alto forma neve, tá ligado? Mesmo sendo uma região tropical. Outro caso famoso é o Líbano, né? O nome do país Líbano tem a ver com um monte com neve, algo assim. Lá também tem uma montanha alta no meio do Oriente lá, deserto e tal, com neve em cima. Cidade tipo Teherã, no Irã, é cercada por montanhas de neve e deserto. Então assim, a gente às vezes tem uma visão meio burra do mundo. O mundo é muito doido, cara. O mundo é muito doido. Papo de nóia. O mundo é muito doido, cara. Tá ligado? Então, outro efeito, por exemplo, por que as folhas produzidas no Caribe, sei lá, Cuba, tal, tem um perfil de sabor de Nicarágua? Agora vocês conseguem me responder. Efeito de continentalidade. Cuba é uma ilha cercada por água. Se pegar a mesma semente para na Nicarágua, não vai dar o mesmo efeito, porque é um país maior, tem um maior efeito da continentalidade. Então, se pegar a mesma semente para na Bahia, vai dar um outro efeito, porque vai ter um outro efeito da continentalidade e latitude. O pessoal resume para tipo de solo e clima. Você sabe como é que forma o tipo de solo? Agora a aulinha de agronomia para vocês. O mundo inteiro era uma rocha única, mesmo uma rocha da mesma forma. Mas por causa desses efeitos de latitude e continentalidade, os padrões de chuva são diferentes em cada região. Quanto mais chove e mais temperatura faz, mais erosão causa na rocha. Então a rocha vai rachando, se decompondo e a rocha vira um pó. Esse pó de rocha se chama solo. O solo é um pó de rocha. E esse processo, o processo final de decomposição da erosão vai fazer com que o solo perca todos os nutrientes, eles são lavados, ele fica bem em formato de talco, bem fino, e ele fica bastante ferroso. É o chamado oxissoil. Oxissolo, no Brasil é o latossolo, que é o solo vermelho, que é o solo do Cerrado, é o solo de algumas regiões de São Paulo. E aí vem uma coisa bem legal para falar para vocês. Todo solo, não importa de qual lugar do mundo, se ele for exposto a temperatura e chuva ao longo de milhões de anos, ele vira um latossolo. Por isso que Marte é inteira vermelha, porque Marte sofreu essa erosão no mundo inteiro e aí virou o mundo inteiro latossolo. Se perguntar para qualquer agrônomo, qual que é o solo de Marte? Ele vai saber te responder na hora, latossolo. Porque a formação em termos de pedra, de formação de rocha da Terra é muito parecida com a de Marte. Só que Marte teve um processo climatológico diferente que gerou o mundo inteiro virar um solo de cerrado. E esse é um solo pobre. Por isso que a agricultura no cerrado é um milagre. Conforme mais para o sul ou mais para o norte, né, ou seja, com menos temperatura ao longo do ano e mais chuva, esse processo vai retardando ao ponto que o solo vai ficando mais orgânico, com mais matéria orgânica, mais argiloso. Então são solos mais produtivos. Por isso que as melhores regiões de agricultura do mundo não estão no Brasil. No Brasil, talvez a melhor região de agricultura do Brasil seja o Rio Grande do Sul e algumas partes do Paraná.
porque eles têm muito sol no verão e o solo é bom. A Argentina, cara, dá de 1000 a 0 em questão de qualidade de solo e radiação do que o Brasil. Aquela região ali do norte da Argentina de Rosário, acho que é Entre Rios, não lembro agora como é que é, mas lá é muito mais produtivo do que o Brasil. Nos Estados Unidos, a região do meio oeste, Illinois, Iowa, muito mais produtivo que o Brasil. Só que o Brasil faz milagre, tá ligado? Por causa da agricultura, do manejo e tal. Então, o solo, na verdade, ele é uma consequência desses efeitos da continentalidade e da latitude. Questão de chuva e temperatura. Então, quando a pessoa fala, é o terroir, o solo. Não, não é o terroir, o solo. O solo é um produto também de tudo que está ali em volta. Obviamente, o solo é como se fosse o prato de comida da planta. Então, você consegue manejar esse prato de comida colocando mais nutrientes ou menos nutrientes. E aí formar uma planta. Então, ou seja, é possível plantar, produzir bastante num solo ruim, se houver investimento técnico em fertilizantes, em recomposição da matéria orgânica e tal. E os grandes produtores de tabaco fazem isso, tá? Então, é possível plantar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, mas ainda assim vai ter o efeito da continentalidade, eu falei que sai pela primeira vez, e da latitude, que vão influenciar na radiação e no padrão de umidade. Claro, a irrigação pode corrigir e tal, mas ainda assim a radiação é meio difícil. Então, meu ponto para falar para vocês é: imagine uma única semente de tabaco de corda, vamos pegar o arapiraca. Ele é plantado em Goiás, ele é plantado em São Paulo, ele é plantado no Rio Grande do Sul. São tabacos completamente diferentes. Se pegar uma semente de goianinho, ela é plantada no sul de Goiás ou numa região no centro de Goiás, que é o Planalto Central, que é mais alta. É o caso do Nova Veneza e do Piracanjuba, tá? O Piracanjuba fica num vale de um rio, chama Rio Piracanjuba, a cidade, né? Vale do rio de Bela Vista, Piracanjuba e tal. E o Nova Veneza é plantado numa região mais alta, perto de Anápolis, Nova Veneza, chama outra cidade, esqueci agora, não é Nerópolis, não. Nerópolis, de certa forma, Teresópolis, blá blá blá. Várias cidadezinhas ali mais altas do que Goiânia, que é mais altas do que o Vale do Piracanjuba. Só o fato de plantar esse tabaco em regiões diferentes já vai mudar completamente o perfil de sabor, porque a radiação vai ser diferente, a temperatura vai ser diferente. E aí você adiciona esse efeito, ainda por cima, o manejo, a experiência da pessoa que está fazendo a corda. O que ele vai fazer depois disso? Eu passo melaço, porque minha família sempre fez isso. Eu não passo melaço. Eu costumo pegar essa corda e guardar ela 3 meses num galpão escuro para ela poder fermentar ali dentro. Eu não faço isso. Eu pego a corda e ponho no caminhão e vendo no mercado central. Então, percebe que tem ainda esses efeitos, tá ligado? Então, é muito difícil você ficar querendo colocar rótulo nas coisas. Eu fumei um arapiraca. Eu fumei um goianinho, não gostei. Cara, experimenta a maior quantidade de coisas possível. E é por isso que eu te falo, para você poder entender os padrões de corda, você não precisa ser um especialista em agronomia, mas entenda isso que eu falei para vocês, tá? De região. Isso vai influenciar bastante. Às vezes você compra um arapiraca que não é daquela região, que não tem uma latitude diferente, uma distância do mar diferente, entendeu? Eu peguei um moi que não tá uma semente de moi e plantei em São Paulo, deu um tabaco diferente. Lógico, porque o moi foi plantado numa região ali na Amazônia, blá blá. Então isso existe sim, tá? Mas dá para ser controlado, esse é meu ponto. A agricultura moderna consegue dar a volta em algumas coisas. E é por isso que sim, se plantam orientais no Brasil, mas para exportação. Maryland, Virgínias. O perfil de sabor de um Virgínia do Brasil é diferente do perfil de sabor de um Virgínia americano por causa disso, que é diferente do perfil de sabor de um Virgínia da África do Sul. Então os tabacos de corda têm essa bagunça inteira, porque o Brasil é um país continental. Mas ainda assim tem alguns polos locais, né? Os tabacos de Minas, geralmente a semente fica lá em Minas mesmo. Os tabacos de Goiás, geralmente a semente fica lá em Goiás mesmo. Os tabacos nordestinos é que são talvez os que mais andam pelo país. A semente vai para o sul, vai para o sudeste, os caras plantam em outra região, chamam do mesmo nome. Meu ponto é, no vídeo anterior eu falei dos perfis de sabor. Então, quando você for pensar numa corda, pense o seguinte: de onde ela veio, porque isso vai afetar o perfil de sabor, como eu acabei de mencionar, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês comentem aí, eu falo mais disso em outros vídeos. Quem fez, se puder saber, o cara tem o costume de fazer isso, o costume de fazer aquilo e tal. E o perfil de sabor, se ele é mais pro lado da rapadura, do açúcar mascavo, se ele é pro lado das flores, se ele é pro lado das frutas escuras, tal.
Então, pegando esse quebra-cabeça e vai juntando, e você vai entendendo, esse tabaco aqui é da região tal e tal. Sacou? Espero que não tenha ficado pesado demais o vídeo. Ou chato demais. Agora eu vou fumar um tabaco. Bom demais. Sobrou um pouquinho aqui ainda, vou meter aqui por cima. Talvez eu grave um segundo vídeo fumando cachimbo. Já adiantar as coisas para amanhã. Enfim. Tchau, tchau. Se gostou do vídeo, curta e compartilha aí. Abração, pessoal.